da saliva, e são compostas pelas parótidas, que produzem uma saliva menos viscosa, submandibulares, que produzem uma saliva mais viscosa, e as sublinguais, que produzem uma saliva intermediária na viscosidade dessas duas. A função das glândulas salivares é da produção de saliva, que tem diversas funções, entre elas a função digestiva e bactericida. O fluxo de saliva durante o dia ele é variável, sendo menor pela manhã e quase nulo durante o sono. A produção diária média de saliva é de cerca de 500 ml. As glândulas salivares, o exame físico dela, a anamnese, ela compreende a história clínica e o exame físico, sendo que o exame físico ele é composto de palpação, como qualquer outro sistema do corpo. É feito palpação, a palpação bimanual, tem que ser avaliado a secreção da glândula e tem que procurar também alterações sistêmicas que estejam relacionadas a alterações glandulares. Aqui é só na foto 14, na figura 14, na primeira foto. No número 1, a gente vê o frênulo lingual, o 2 é a glândula sublingual e o 3 é o ducto da glândula submandibular. Na foto B, a gente vê a palpação bimanual, né, da glândula submandibular. Na figura 12A, no número 1, aí é marcando o orifício do ducto de Steno, né, que drena a glândula parótida. E na foto número B, a gente vê, letra B, a gente vê a palpação bimanual da glândula parótida. A gente vai falar hoje mais sobre as afecções não neoplásicas das glândulas salivares. Elas são divididas em inflamatórias agudas, inflamatórias crônicas, granulomatosas e outras afecções. A gente vai começar pelas inflamatórias agudas. A primeira é a cachumba. A cachumba é a principal causa de abaulamento parotídeo. Ela é causada por uma afecção viral mais comum que acomete as glândulas salivares. Ela é altamente contagiosa e causada pelo vírus da família Paramyxovírus. É transmitido por contato direto com gotículas e elas costumam ocorrer em surtos, principalmente nos meses de inverno e na primavera. A incidência é principalmente em crianças de 4 a 6 anos de idade. O período de incubação do vírus vai de 2 a 3 semanas. A clínica, ela geralmente se apresenta com um aumento difuso doloroso da glândula parótida, que pode ser uni ou bilateral, associado a sintomas gerais, como cefaleia, febre, dinamia e mal-estar. Geralmente o paciente também pode se queixar de dor ao mastigar. Essa figura da direita, eu tirei de uma campanha do ano de 2018 do Ministério da Saúde, que mostra os principais sintomas associados com a cachumba. O exame físico, a região glandular, ela pode apresentar sinais flogísticos e linfadenomegalia associada e pode ter drenagem de secreção não purulenta à expressão da glândula. O diagnóstico ele é clínico, mas pode ser usado também de confirmação sorológica, e os laboratoriais, o hemograma geralmente ele está normal e pode apresentar uma amilase elevada. O tratamento da cachumba geralmente ele é de suporte, com analgesia, repouso e hidratação, e a cachumba ela pode apresentar algumas complicações, como surdez súbita, pancreatite, meningite e orquite. A prevenção, o contato com o vírus, ele geralmente produz uma imunidade prolongada, e a gente, no calendário vacinal de hoje em dia, a gente tem 2 doses de vacina, né, que geralmente são feitas aos 12 meses, que é a tríplice viral, e aos 15, a tetraviral, mas adultos também suscetíveis podem ser imunizados. Aqui é só um mapa mental, falando da cachumba, que ela é uma virose aguda, a clínica geralmente são sintomas gerais, mas pode ter sintomas glandulares como aumento da glândula e dor ao mastigar. É uma etiologia viral pelo vírus da família Paramyxovírus. O diagnóstico, ele é um diagnóstico diferencial, a gente tem que fazer o exame físico, mas pode ser feito também exame laboratorial com aumento da amilase e sorologia. E o tratamento geralmente é de suporte. A segunda afecção inflamatória aguda é causada pelo citomegalovírus. Ele é um vírus da família herpes vírus, geralmente está associado com infecções sistêmicas, né, mas tem tropismo pela glândula salivar. Ele geralmente é eliminado pela saliva. No período perinatal pode ser uma doença silenciosa ou pode cursar com sintomas não relacionados a glândulas salivares. Nos adultos ele pode se apresentar semelhante à mononucleose. O diagnóstico geralmente é clínico e tem confirmação sorológica específica.
O tratamento também é feito com sintomáticos e em pacientes imunocomprometidos ou que têm sintomas sistêmicos graves, pode ser usado antivirais. A terceira é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. O HIV, ele pode levar a um aumento cístico e linfoproliferativo das glândulas salivares, geralmente tem um envolvimento da parótida, ele pode surgir como o primeiro sintoma da doença. E o HIV, ele pode ser detectado na secreção salivar. Pode ter aumento da região parotídea ou outras glândulas salivares e o paciente pode queixar de xerostomia, acompanhado geralmente de artralgia e olhos secos. Parece até a síndrome de Jogren, né, que a gente vai falar mais para frente. Outras afecções virais. Vários vírus, eles podem levar a sintomas inespecíficos associados com aumento da região de glândulas salivares e dor na região, como o ecovírus, o Coxsackie A e B, o influenza e o parainfluenza 1 e 3, o Epstein-Barr. E o tratamento, geralmente, ele é de suporte, principalmente com sintomáticos. A cialadenite aguda supurativa é a última das inflamatórias agudas que a gente vai falar. Ela é causada, ela é de etiologia bacteriana, 80% é causado pelo Staphylococcus aureus. É uma infecção que geralmente é ascendente, então, germes da boca, eles entram pelo ducto e chegam até a glândula. É mais comum nas glândulas salivares maiores, sendo a parótida a mais acometida. Geralmente é unilateral, 20% só são bilaterais, e é mais comum em idosos, debilitados e pacientes com doenças crônicas. Tem vários fatores predisponentes, geralmente fatores que levam a uma redução da quantidade de saliva ou com uma saliva com mais difícil drenagem. O germe acaba ascendendo na região do ducto e infectando a glândula. A clínica, o paciente geralmente tem dor, hiperemia, calor e edema na região da glândula acometida. Pode ter sintomas sistêmicos, como febre e prostração, e leucocitose com neutrofilia no exame laboratorial. O exame físico pode apresentar a secreção purulenta drenando pelo ducto da glândula acometida. Na foto tem o ducto de Stennon drenando a secreção purulenta, e o paciente pode queixar de trismo. O diagnóstico, ele é clínico, a imagem, ela pode corroborar com o diagnóstico, pode ter um aumento difuso da glândula com heterogeneidade e hiperdensidade e um realce difuso após a administração do contraste. O tratamento, ele tem que cobrir gram-positivo principalmente, então pode ser usado cefalosporina de primeira geração. As fluoroquinolonas também podem ser utilizadas, principalmente quando o tratamento inicial ele não responde bem, né? Porque a maioria é por germe gram-positivo, mas pode acontecer a microbiota da cavidade oral, ela é polimicrobiana e pode acontecer por gram-negativo e anaeróbio também. E a clindamicina, ele cobre bem anaeróbio e aeróbio gram-positivo. O corticoide, ele ajuda bastante no alívio dos sintomas, principalmente nos primeiros dias. Tem que aumentar a hidratação, a expressão diária da glândula, são esses últimos itens, eles ajudam na fluidificar um pouquinho a secreção e ajuda a drenar a saliva, né? E isso ajuda a melhorar os sintomas do paciente. O paciente, ele pode apresentar complicação, geralmente as complicações, eles são raras. A paralisia facial, ela é rara e reversível, geralmente com a melhora da parotidite. Pode ter disseminação para a pele da face, para o conduto auditivo externo e para a articulação temporomandibular, podendo levar até mesmo a osteomielite. Pode acontecer tromboflebite das veias faciais e abscessos. Esses exigem drenagem. Das afecções inflamatórias crônicas, a primeira é a cialadenite crônica. Ela é uma inflamação crônica das glândulas salivares. O paciente geralmente apresenta episódios repetidos de dor e inflamação das glândulas. A glândula acometida principal é a parótida também, geralmente é uma doença unilateral. A etiologia não é clara e tem suspeita de alteração congênita do ducto. Então, o paciente não drena bem a glândula e acaba acumulando secreção e aquilo leva à inflamação. Aí do lado tem só uma foto mostrando o aumento também, além de células na glândula, tem um aumento de tecido fibroso. Os fatores predisponentes geralmente são fatores que levam à obstrução do ducto com redução da drenagem da glândula.
O diagnóstico ele é clínico, o exame de imagem com ultrassom e tomografia eles podem ser utilizados e o tratamento geralmente você tem que tratar a causa, como os estreitamentos e presença de cálculos na região do ducto da glândula salivar. As agudizações são tratadas com antibiótico e corticoide e pode ser feita dilatação periódica do ducto, irradiação ou mesmo excisão da glândula salivar. É uma doença que ocorre principalmente em mulheres. A próxima doença é a parotidite recorrente da infância. Ela é uma cialoadenite não específica com quadros inflamatórios recorrentes. Ela é mais frequente em meninos e o pico de incidência geralmente é de 3 a 6 anos de idade. Os sintomas geralmente são abalamento com dor moderada e febre eventual. É uma doença unilateral e recorrente. Geralmente você faz o diagnóstico, é um diagnóstico que muitas vezes fica como de exclusão, porque o paciente precisa apresentar vários episódios. Quando ele apresenta o segundo ou terceiro episódio, aí você começa a suspeitar dessa doença. O diagnóstico é após o terceiro ou quarto episódio, como eu falei, pode ser feito com exame físico e imagem também pode ajudar. O intervalo entre 2 episódios é variável, com a média entre 15 dias e 2 meses. A gravidade ela é dada pela quantidade de recorrências que o paciente apresenta, e a etiologia dessa doença ela é desconhecida. O ultrassom, ele tem uma capacidade diagnóstica de 18 a 86%, eu achei bem grande o intervalo que ele cita no livro. A cialografia pode mostrar cialectasias ductais pontiformes, então tem várias ectasias nos ductos, então ele não drena bem e acaba acumulando saliva dentro da glândula. A cialotomografia ela não auxilia tanto no diagnóstico, e a cialorressonância ele cita como um padrão ouro. O tratamento ele é de suporte, com massagem local, higiene oral, hidratação, tudo que ajuda a drenar essa região. E pode acontecer complicações, apesar de raras, pode ser como abscessos intraglandulares e fistulizações cutâneas. A síndrome de Sjögren eu vou falar na parte de xerostomia. A próxima doença é uma doença granulomatosa da glândula salivar, que é a tuberculose. A tuberculose ela pode acometer as glândulas salivares, mas é um acometimento pouco frequente. Geralmente ela está relacionada com o quadro sistêmico da doença. O paciente apresenta um aumento indolor da glândula, principalmente a glândula parótida. O diagnóstico ele é dificultado pela escassez de sintomas específicos e é baseado numa suspeita muito forte e tem que ter exclusão de outras causas. A biópsia e a cultura, ela ajuda pouco porque ela demora semanas a meses. O tratamento ele é direcionado para a doença sistêmica, né, o RIP, e a excisão cirúrgica com preservação do nervo facial, ela pode ser uma forma de tratamento também. Outras afecções, a cialolitíase. A cialolitíase, ela é associada à cialadenite crônica, a faixa etária principal dela é de 50 a 80 anos de idade, ela não tem correlação com cálcio sérico, e tem alguns fatores predisponentes, como estase salivar, lesão e inflamação da mucosa ductal. Ela ocorre principalmente na glândula submandibular, eles citam que pode ser pela própria posição da glândula e pela presença de uma saliva mais viscosa. As parótidas são as segundas glândulas mais acometidas e a sublingual com um acometimento bem frequente. Os sintomas, o paciente geralmente tem dor e abaulamento pós-prandial com graus variados de resolução entre os episódios. O diagnóstico ele é feito por exame físico e exame de imagem ele pode ajudar. O ultrassom, essa imagem da esquerda, e na tomografia, na imagem da direita. O tratamento ele é inicialmente conservador, pode ser feito a depender do tamanho do cálculo ordenha para a retirada do cálculo, e a cialoendoscopia em casos selecionados, e muitas vezes é necessária a cirurgia. A cialoadenose é outra afecção de glândulas salivares não neoplásicas. São abaulamentos específicos das glândulas salivares, principalmente da parótida também. É um aumento sintomático sem sintomas, sem sinais flogísticos ou suspeita de neoplasia. Tem alguns fatores predisponentes que ele cita no livro, principalmente obesidade, que ele fala que tem deposição de gordura, tem a desnutrição, que pode levar a uma proliferação dos ácidos da glândula salivar, a hipovitaminose A e a cirrose hepática. São fatores que podem levar a um aumento da região da parótida, principalmente. O diagnóstico ele é clínico e pode ser feito confirmação com citologia por FARF, só para excluir mesmo neoplasia. O tratamento cirúrgico ele é de exceção e é principalmente para estética facial.
As lesões císticas das glândulas salivares, a glândula mais acometida também é a parótida, tem o cisto congênito, que é um cisto dermoide que pode acometer a região, e tem outras formas de lesões que são derivadas principalmente de anomalias de primeira e segunda fenda branquiais. O tratamento geralmente é feito por excisão cirúrgica com preservação do nervo facial. As mucoceles são uma das lesões císticas que podem acometer as glândulas salivares, elas envolvem principalmente as glândulas salivares menores. Os locais mais acometidos são o lábio inferior, a mucosa jugal e o ventre da língua. As mucoceles, elas não têm uma cápsula definida. A incidência é maior em crianças e adultos jovens e o tratamento é feito por excisão cirúrgica da lesão. A rânula é um cisto de retenção da glândula sublingual. A localização assoalho bucal, é um cisto verdadeiro, essa sim, ela tem cápsula de revestimento, tem uma tumefação azulada e flutuante, podendo conter secreção purulenta dentro. O tratamento é feito por uma marsupialização do cisto do assoalho bucal. Aí embaixo eu coloquei as fotos mostrando como é feita a excisão cirúrgica. Agora eu vou passar para a hipossalivação. Aqui é só uma introdução das 3 glândulas salivares maiores e glândulas salivares menores. A saliva, ela tem diversas funções na nossa boca, até deglutição, a questão da fala, e além da função gustativa também, da formação do bolo alimentar. Então, a saliva, ela não é só para alimentação, ela tem diversas outras funções, paciente. A redução do fluxo salivar, ela é chamada de hipossalivação. A xerostomia, ela é só um sintoma, é uma sensação de boca seca pelo paciente. A hipossalivação, o diagnóstico é feito por cialometria e a xerostomia, ela é diagnosticada na anamnese, então é uma queixa do paciente. A gente tem uma classificação de xerostomia, ela pode ser subjetiva, que tem 3 graus diferentes. O grau 1, as funções orais, elas estão normais. O 2, o paciente queixa de uma secura bucal com necessidade de líquidos para deglutição, e o 3 é uma secura bucal causando alterações da dieta, interferência no sono, na fala e em outras atividades. A objetiva, ela é feita pelo fluxo salivar medido na cialometria. O fluxo salivar não estimulado, maior que 0,2 ml por minuto, ele é um grau 1, de 0,1 a 0,2 é grau 2 e de menor que 0,1 é um grau 3. A xerostomia, ela está presente em várias doenças, podem ser causadas, por exemplo, pela síndrome de Sjögren, pacientes oncológicos também submetidos à radioterapia na região de cabeça e pescoço, 100% desses pacientes, eles apresentam xerostomia. E as consequências são limitação, o paciente pode reclamar de dor, alterações na alimentação, às vezes o paciente perde a vontade mesmo de se alimentar, tem dificuldade na fala e na própria deglutição. Tem diversas complicações bucais associadas à hipossalivação. A xerostomia é uma delas. O paciente pode apresentar alterações na digestão, dificuldade de fala, inapetência, halitose, aumento da quantidade de cáries, né? Tudo isso são consequências da redução da quantidade de saliva. O diagnóstico ele é feito por anamnese, exame físico, exame de imagem, eles podem ajudar a depender da causa. Exames citopatológicos, pode ser feita a cialometria, que é uma medida objetiva, né, da quantidade de saliva produzida pelo paciente, e o estudo da bioquímica do sangue, marcadores sorológicos, a depender da causa também que você esteja desconfiando. Tem diversas etiologias, como eu falei, tem eventos que são fisiológicos, o paciente mais idoso, ele já tende a produzir uma quantidade menor de saliva, mas tem causas que são iatrogênicas, né, pela própria radioterapia, por exemplo, tem medicações que levam à hipossalivação e doenças sistêmicas. Aqui é só mostrando um quadrinho, foi até a doutora Helga que mandou isso para mim, que mostra as causas de xerostomia, os sintomas que o paciente pode apresentar, e no final ele coloca algumas dicas para evitar a boca seca, aumento da ingestão hídrica, evitar bebidas muito açucaradas, ingerir frutas cítricas, que aumenta a quantidade de saliva liberada, reduzir o fumo, né, e aumentar o consumo de frutas e verduras. Então, a síndrome de Sjögren é uma das principais síndromes que causam, que são marcadas, né, pela xerostomia. Ela
É marcada pela destruição de glândulas exócrinas mediadas por linfócitos, então, marcada por xerostomia e ceratoconjuntivite seca. Ela acomete principalmente mulheres, 9 a cada 10 pacientes com síndrome de Sjögren são mulheres, a média de idade dos pacientes é de cerca de 50 anos. Então, é uma desordem autoimune que acomete principalmente as glândulas exócrinas do corpo. Tem duas formas principais, a primária, que tem envolvimento apenas das glândulas exócrinas, e a secundária, que além desse acometimento, ele leva a alterações, outras manifestações autoimunes, como artrite, por exemplo. O paciente queixa principalmente de queimação e ardência na boca e desconforto e sensação de areia nos olhos. A clínica, ela é marcada por queimação e ardência na boca, desconforto, sensação de areia nos olhos, e o paciente pode queixar também de um abalamento na região glandular, que pode ser intermitente ou contínuo. Tem outros sintomas associados, a depender do tipo da síndrome de Sjögren, se é primária ou secundária, né? Como pneumonite intersticial, púrpura, ressecamento de pele, fenômeno de Renault, miosite, pancreatite e hepatospleno. A síndrome de Sjögren, o laboratório, ele é composto por alguns anticorpos, como fator reumatoide, anticorpo anti-RO e anti-LA, e pode ter uma gama-globulinemia policlonal. Na biópsia das glândulas salivares menores de mucosa labial, é visto um aumento de quantidade de linfócitos. O ultrassom, ele pode mostrar uma heterogeneidade da glândula, né, com pequenas lesões císticas, ovais e redondas. E no Doppler pode ter um aumento de vascularização. O tratamento ele é feito com medidas para para aumentar a quantidade de saliva e reduzir o desconforto do paciente, como hidratação oral constante, higiene bucal, bala sem açúcar para o estímulo da salivação, evitar alguns tipos de alimento, como alimentos secos, duros e pegajosos. O paciente tem que usar colírio. E, além disso, é muito importante para esses pacientes um acompanhamento muito frequente no dentista, para cuidar mesmo da mucosa, porque esses pacientes tendem a fazer cáries de repetição e cáries importantes. A exérese cirúrgica da glândula salivar é realizada somente para casos estéticos. E é isso. Já é meu trabalho. É muita coisa. Posso passar para o trabalho? Doutora Sávia, você Oi. está mais rápida que o Lewis Hamilton. É porque é grande a aula, doutor. 23 minutos? Você tinha mais tempo para trabalhar isso aí, ué. É porque são 80 slides, aí eu fui que nem. Foi mal. Não, poderia ter ido mais calma, porque assim, isso aí vai ser até importante para melhorar a discussão do seu trabalho. Vamos fazer o seguinte, dá uma pontuada, já que você acelerou muito, métodos diagnósticos em cialodenite, dá uma repassada com o pessoal, cada uma das técnicas de imagem, e eu quero que você discuta também algumas questões que são fatores de risco, voltar nos fatores de risco que você citou, essas duas coisas, que isso aí é o que vai estar no seu trabalho, e é importante a gente dar uma conversada para o pessoal entender melhor, né? Fala de forma geral, então, não de todos, né? Não, forma geral. Você me fala dos métodos diagnósticos, desde cialoendoscopia, a cialografia, cialotomo, cialorressonância. Então, você vai explica de novo cada um pausado. E depois eu quero que você vá nos questão de fatores de risco, não de doenças específicas, tá? Certo. Mas da cialadenite crônica aí, sem causa específica. Certo. A maioria, eles usam, pelo menos o que cita, assim, o livro, eu usei o nosso tratado como principal bibliografia, mas pelo que eu vi, assim, a maioria deles é pautada principalmente no diagnóstico clínico e a imagem ou as outras formas de diagnóstico, elas são usadas de forma complementar. O ultrassom é uma forma, é um método de imagem bastante utilizado, até porque as glândulas salivares, elas são superficiais, então é um bom método diagnóstico, principalmente para ver alterações estruturais, como formação de cisto, que pode acontecer, como lá na síndrome de Sjögren, que forma diversos cistos dentro da glândula salivar. Tem a cintilografia, que é outra forma... Só um pouquinho, sabe? Detalhe mais o ultrassom. O ultrassom é bom para cálculo?
O ultrassom, Ultrassom. ele consegue ver cálculo, só que assim, o cálculo ele coloca como a principal forma de diagnóstico clínico, né? O ultrassom, ele consegue ver cálculo, ele não é o melhor de exame, mas ele consegue ver bem, até por questão superficial, né? E a tomografia seria o melhor para ver. Perfeito. Então, vai botando isso bem claro. A tomografia ela é usada principalmente para ver complicações de afecções de glândulas salivares. Ela mostra alterações agudas, ela é usada principalmente para ver alterações agudas, como formação de abscessos. E aí tem a cialorressonância, né, que ela usa a própria saliva como meio de contraste, e aí ela consegue delimitar bem os ductos e tudo direitinho assim da glândula, eu não sei falar. Eles colocaram ela como principal meio diagnóstico, acho que foi da Infância. Célula-adenite recorrente na infância. na infância, isso. E aí tem a cialoendoscopia, que ela faz cateteriza o ducto da glândula e ela consegue, além de ser um método diagnóstico, ela é usada também para tratamento. Então, por exemplo, tem um cálculo dentro da via da glândula salivar, a depender do tamanho do cálculo, a própria cialoendoscopia ela consegue já fazer a remoção desse cálculo. Então, ela é usada como meio diagnóstico e já de tratamento também. Então vamos lá, ó. Pessoal que está acompanhando, abre o chat aí do lado. Quero saber se alguém ficou com dúvida na questão do uso dos métodos diagnósticos. Aproveitar para a doutora Sávia esclarecer. Ninguém se manifestando? Ó, o Marcelo tá ligado. Todo mundo aí no chat. Sem presenteísmo. Sávia, o Marcelo está na dúvida se ultrassom ou TC, qual que é o melhor? Ai, mas depende do caso aí, eu acho. Cálculo. Tá aí no chat, ó. Para cálculo, Isso. para cálculo, a tomografia ela é melhor, mas o ultrassom é um meio que ajuda que pode ajudar no diagnóstico, é porque às vezes não tem necessidade nem do exame de imagem para você confirmar. Aí você usa a tomografia mais para ver questão de complicação. A tomografia ela é melhor, mas não tem necessidade de você pedir para todo paciente. Ah, qual que é a sensibilidade que você tinha visto da ultrassonografia para identificar cálculo? Ah, variou muito, eles Você tinha colocaram. mostrado aí, né? Mas foi para parotidite recorrente na infância, eles colocaram bem largo o intervalo de 18 a 86%. E por que você acha que tem um intervalo tão grande assim? Porque é operador dependente, né? Boa resposta. Cadê o restante? Só Ana Virgínia, André e Marcelo que participam da aula. Eu e a doutora Sávia. A Gabriela acordou agora. Está cansada do plantão. Perdoada. A Tayane e Gabriele também acordaram. Sempre alerta, Gabriela. Tayane, sem dúvidas. O restante foi jantar. Miriam tá tranquilo, José sem dúvidas. Ah, o Derek também, ó. O Derek estava jogando no computador, acordou para aula. Perfeito, muito bem, tô, Derek. Vamos ver se a Gabriela, o que é a dúvida dela aqui. Não, então tá bom, só elogiar. Então até aqui tudo tranquilo então, né?
Vai agora, Sávia, pega os fatores de risco para cialadenite crônica não específica, esquecendo o Sjögren, esquecendo essas coisas. Cadê lá? Ou você pode usar a tabela também de tratamento, né? Da crônica? Você não vai falar, seu artigo não é sobre crônica? Isso é importante para contextualizar o pessoal, para eles entenderem melhor o artigo que você está mostrando e poderem discutir melhor, né? Aí, que já tá na... Quando você olha lá em tratamento, você pegou e mostrou um quadrinho sugerindo coisas, né? Corrigir hidratação, mudar a alimentação. Foi isso que você mostrou? Sim. Vai com fé aí que você chega. Tem Aí, ó. mais o mesmo da síndrome de Sjögren. Pode ser isso aí. Então, reforça quais são as orientações, o que é importante para esses pacientes com doença crônica. Com doença crônica, é a proteção da cavidade oral, reduzir evitar alguns alimentos sólidos, alimentos duros, que podem lesar a mucosa, até porque a saliva, ela tem a função, né, de ajudar na digestão ali, já na cavidade oral, então ela amolece o alimento, facilita a digestão, aumenta a Certo? ingestão de água, evitar bebidas açucaradas, Hum, diminuir o consumo de bebida alcoólica, aumentar a quantidade de consumo de frutas cítricas, como laranja e limão, que aumenta a expressão de saliva na cavidade oral, evitar o cigarro e aumentar o consumo de frutas e verduras. São tá. coisas que... Então, se você for imaginar a questão aqui da boca seca, esses seriam, de certa forma, fatores de risco para a cialodenite crônica? A gente pode pensar isso ou eu estou falando alguma coisa equivocada? Não, pode pensar. Porque a saliva ela fica mais espessa, reduz a drenagem e acaba acumulando saliva dentro da glândula. E isso pode levar à cialadenite crônica. É um dos fatores de risco. Perfeito. Então, tranquilo. Então, agora, ó, pessoal, vamos prestar atenção no que ela vai apresentar do artigo, que aí vocês vão integrar o conhecimento aí que ela trouxe, olhando através das imagens e dos métodos de diagnóstico, né? E aí nós vamos discutir o artigo em cima disso daí. Guarda essas coisas. Para que usa cada método e esses fatores aqui de risco, de certa forma, que ela ressaltou para a cialadenite crônica não específica, que não tem uma doença específica por trás. Pode mandar ver aí, sabe, no artigo. Se Tá, meu quiser artigo. ressaltar esse slide aí que você colocou, não tem Ai, nenhum problema. não foi o que a gente tinha falado, só ele só complementa para síndrome de Sjögren com colírio, outra e o cuidado com a cavidade oral, né, que esses pacientes fazem muitas cáries. Aqui é o artigo, ele é um artigo publicado em 2017 no Jornal de Cirurgia Oral e Maxilofacial. Ele fala sobre a quimiotripsina com cirurgia assistida por cialendoscopia para o tratamento de pacientes com parotidite obstrutiva crônica. A parotidite obstrutiva crônica, como eu falei, ela é uma doença não neoplásica comum que se caracteriza por um inchaço e dor recorrente na região da parótida, principalmente, que é a principal glândula acometida, e ela pode ser agravada durante a alimentação em alguns pacientes. Tem alguns fatores predisponentes também, como eu já citei, que são fatores que levam à obstrução da drenagem da glândula, como cialolitias, estenose, presença de tampões de muco, pólipos e corpo estranho na região da drenagem. O diagnóstico ele é feito por ultrassom, tomografia computadorizada, cialografia e a cintilografia da glândula salivar ela também pode ajudar. A cialendoscopia ela tornou-se o padrão ouro para o diagnóstico da cialadenite obstrutiva crônica e, como eu falei, ela também pode ajudar na questão do tratamento. Então, a cialendoscopia ela é uma forma de... é um exame que ele usa a visualização direta do sistema ductal da glândula parótida. Muitos medicamentos eles podem ser usados para irrigação do ducto. Ele citou no artigo violeta de metila, a hialuronidase, o óleo iodado, cloranfenicol, a gentamicina e a dexametasona. A quimiotripsina ela é uma enzima proteolítica extraída do pâncreas de bovinos e suínos,
que pode decompor cadeias peptídicas e solubilizar proteínas, promovendo a dissolução e decomposição das secreções purulentas e tecidos necróticos. Então, o objetivo do trabalho, ele foi avaliar os efeitos clínicos da quimiotripsina, que é essa enzima, combinada com a gentamicina administrada por cialendoscopia para o tratamento de parotidite obstrutiva crônica. Vamos lá. Tá. Só uma pergunta aqui. Como é que se faz a cialendoscopia? Explica para o pessoal. Tá, é feito o cateterismo do ducto, eu tinha falado, é feito o cateterismo do ducto da glândula salivar, e na ponta dele tem é como se fosse uma imagem de vídeo, e do lado tem como se fosse um canal de trabalho, é igual faz para broncoscopia, né? É como se fosse isso, só que um tamanho menor. Mais ou menos, que ele até explica com mais detalhe a técnica lá. Então você tem um dilatador de ducto, como você tem para a via lacrimal, e você injeta uma solução que expande o tecido ductal da glândula, né? E aí isso evita que na hora que você entre com o seu endoscópio, você tenha atrito ou você tenha choques dele contra a parede do ducto e evita, em tese, as complicações que são o quê? Perfuração do ducto, formação, às vezes, de cialoceles, né, pela perfuração ductal, infecção por carrear germes e tal, e a outra coisa, lesão de ramos do facial que estão passando também próximo desses ductos, né? Então, essa dilatação, óbvio, aí tem uma curva de aprendizado, treinamento e tal, para que você não exceda, né, os limites aceitáveis ali de cada glândula e, de certa forma, buscando tornar o procedimento o menos traumático possível. Tranquilo isso? Então, pode ir. No estudo foram 104 pacientes e o total de 168 glândulas com parotidite obstrutiva crônica que compareceram ao Departamento de Cirurgia Oral e Maxilofacial da Escola de Traumatologia da Universidade da China entre junho de 2014 e dezembro de 2015. Os pacientes eles foram diagnosticados com parotidite obstrutiva crônica com base na história clínica, manifestações, e usou meios diagnósticos como ultrassom, a cintilografia, a cialografia e a cialendoscopia. Os pacientes com doenças como tumores e cialolitias diagnosticadas com base em achados ultrassonográficos, eles foram excluídos do trabalho. E após exames de cintilografia e cialografia, também foram excluídos pacientes com parotidite crônica recorrente e síndrome de Sjögren. Pacientes com cálculo, pólipo e corpo estranho, a cialendoscopia também foram excluídos. Então, foi um total de 104 pacientes, dividido em 52 pacientes para o grupo de tratamento e 52 pacientes para o grupo controle. Então, a cialografia e a cintilografia foram realizados no pré-operatório, foi realizada a cialoendoscopia. No grupo tratamento, foi injetado dentro do ducto uma solução que era composta por 5 miligramas de quimiotripsina, 80 mil unidades de gentamicina, e 25 ml de salina estéreo. Então, ele era injetado através do ducto do canal da glândula, por meio do endoscópio, e irrigava essa glândula, até que tivesse desaparecido fibras ou alguma coisa que ele visse dentro do canal. A mistura ela era retida, então, dentro da glândula por 3 a 5 minutos, e depois era feita uma pressão na região da glândula parótida, até que o líquido claro fluísse para fora da glândula. No grupo controle, ele excluiu só a quimiotripsina dessa solução que foi injetada. O registro do nível da dor em uma escala visual analógica antes da operação, então antes da cirurgia, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses e 6 meses a operação foi feita, né, para todos os pacientes. Então, o score da escala visual analógica foi usado para avaliar os sintomas clínicos, incluindo dor e inchaço da glândula parótida antes e depois do tratamento. E a cintilografia foi usada para avaliar a captação e a excreção da glândula. Foi feito antes da cirurgia e 6 meses após a cirurgia. A comparação dos scores da escala visual analógica, os resultados da cintilografia de cada grupo antes e após a cirurgia foram realizados por meio de um teste T pareado. O valor de P significativo foi menor que 0,05. Os pacientes do grupo de tratamento foram
Foram 18 homens e 34 mulheres e tinham idades entre 29 e 72 anos, com a média de 47,1 anos. A duração da doença variou bastante, de 2 a 50 meses, e a diferença dos grupos entre sexo, idade até a duração da doença ele não foi significativo. Teve graus variados de estenose e expansão do ducto parotídeo principal, e ramos também foram realizados por meio de cialografia no pré-operatório nos pacientes desse estudo. Alguns exibiram, eles falam que são imagens típicas de salsicha, que é característico também dessa doença. Então, não foi observada diferença significativa no score da escala visual analógica pré-operatória entre os dois grupos. Então, os dois grupos ficaram mais ou menos equivalentes. A escala visual analógica de uma semana pós-operatório foi significativamente menor que a pré-operatória nos dois grupos. A escala visual analógica pós-operatória no grupo de tratamento em uma semana, 2 semanas, 1 mês pós-procedimento foi significativamente menor no grupo tratamento do que no grupo controle. Então, teve uma redução da dor nos pacientes do grupo tratamento em 1 semana, 2 semanas e 1 mês após o procedimento. Não teve diferença significativa na escala visual analógica no pós-operatório nos dois grupos após 3 meses ou 6 meses da cirurgia. Não foi observada diferença significativa nos resultados da cintilografia pré-operatória entre os dois grupos, e a taxa de captação pós-operatória e a fração de excreção da glândula após 6 meses foi significativamente maior que pré-operatória, nos dois grupos também. A diferença entre a fração de excreção pré-operatória e pós-operatória no grupo tratamento foi significativamente maior do que no grupo controle, e a diferença da captação pré-operatória e pós-operatória no grupo tratamento, ela não diferiu significativamente do grupo controle. Então, os princípios do tratamento da parotidite obstrutiva crônica, ela consiste em remover a causa da obstrução e aliviar os sintomas clínicos do paciente. Os tratamentos tradicionais, eles geralmente são conservadores, então é massagear a glândula, fazer gargarejo com solução salina morna, comer alimentos ácidos para estimular mesmo a salivação. Pode ser feita irrigação com antibiótico e tratamentos cirúrgicos, incluindo a remoção de cálculos, ligadura do ductus, tem que fazer algum tratamento para retirar a causa obstrutiva do paciente. E pode ser feito também a parotidectomia total ou parcial. O tratamento cirúrgico, ele é feito às custas da função da glândula e pode facilmente causar danos ao nervo facial e gerar cicatrizes. Então, o score da escala visual analógica pós-operatória após 1, 2 semanas e 1 mês no grupo tratamento, ele foi significativamente menor do que nos pacientes do grupo controle, o que indica que a quimiotripsina combinada com a gentamicina ele tem melhor eficácia a curto prazo. No entanto, a escala visual analógica ela aumentou após os 6 meses, o que pode estar relacionado à duração da eficácia do medicamento. Existe o risco de perfuração do ducto, da parede do ducto, sangramento e danos ao nervo durante procedimentos cirúrgicos com a cialendoscopia, como o Dr. Ricardo já tinha falado. E o estudo tem algumas limitações, que ele mesmo traz no corpo do estudo, que foi um estudo com N pequeno e com período de acompanhamento curto. E a conclusão do estudo é que o tratamento com a combinação de quimiotripsina e gentamicina via cialendoscopia é eficaz para a parotidite obstrutiva crônica não relacionada a cálculo e melhora especificamente a função da excreção das glândulas parótidas, que ajudaria na melhora dos sintomas da doença. E foi isso. Perfeito, então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero todo mundo respondendo aí no chat. Quem está 100% de acordo com a conclusão do trabalho? Vamos classificar 100%, 50% ou 0%. Cada um bota uma taxa aí de concordância. E me fala o porquê. Se quiserem fazer alguma pergunta para esclarecer melhor. Deixa a conclusão lá, sabe, o pessoal saber do que a gente está falando. O André concordou 100%.
Ana Virgínia. O Marcelo já foi para o parcial. A Gabriela está convencida. Então vamos aproveitar você, Marcelo. O que que você viu aí no trabalho de que não te convenceu 100%? Não é nem que não convenceu, é que a limitação do tempo eu acho importante. Eu acho que pode ter Limitação do tempo? sim. Então você Eu acho acha que pode ter que algum os efeito, fatores de sim. limitação do trabalho são exclusivamente o que ele colocou? N pequeno e tempo de follow-up pequeno? Sim, principalmente o tempo, né? É uma doença Tá, crônica, né? sim, perfeito. Miriam ficou com o Marcelo. Miriam, por que que você está dando 50%? Pode falar. Ou se tiver sem microfone, pode digitar também. Tá funcionando hoje aí, tá me ouvindo? Pode falar, André. Era só para testar o microfone. Hoje, então, as limitações apontadas, Miriam ficou só nisso. Então, sabe, mostra aí aquela tabela com os dados demográficos que você mostrou do trabalho. Volta lá a tabelinha. Isso. Eu quero que vocês deem uma olhada nessa tabela e se vocês acham que dentro das características do que a gente discutiu, do que os exames podem oferecer em termos de informação, mas o que caracteriza a doença, se simplesmente ter como dados dos pacientes gênero, quantos homens, quantas mulheres, idade e tempo de duração da doença, satisfaz vocês ou seria interessante buscar outras coisas? É o que eu acho assim. Pode falar, André. Eu não sei se em inglês estava escrito daquele jeito, mas claro que tem outras coisas a se comentar, se é tabagista ou não, quais que foram realmente o grupo, porque assim, o grupo controle ele tem algumas vertentes de tratamento e controle, né? Se realmente descreveu que todo mundo não fumou, todo mundo seguiu a dieta, mas só falar que a cialendoscopia ela foi eficaz e até coloca lá na conclusão, sabe, pra gente. Falar que ela Você, foi eficaz e que fez isso, beleza. Assim, ela mas realmente. aí isso aí você foi no ponto crucial, André. Por Ela, que que você acha que eu pedi para a Sávia reforçar aquelas questões com relação a fatores de risco? Você vê que os verdadeiros isso, fatores, eles não têm nenhum deles descrito na amostra dele. Nosso trabalho ele não cita e assim não fala questão de dieta, não fala nem medicação, às vezes que o paciente usa, e medicação é um fator que também pode levar à redução ou aumento de produção de saliva, né? Isso ele não fala no trabalho, é outra limitação. Então, olha só que interessante nisso daí. Esse ponto agora vocês começam a ver. Eu quero saber quem continua 100% convencido, agora a gente tendo pontuado essas questões de extrema relevância. Não há menção com relação aos fatores de risco, uso de medicações, tudo aquilo que interfere na doença. Continuam 100% convencidos? o meu 100% não é convencido de fazer. Eu só assim, falar que é eficaz para essa patologia não relacionada ao cálculo e melhorar a função, beleza, isso parece encontrar, mas eu não faria se a Então endoscopia vamos lá, volta o slide anterior, o sabe seu, volta mais um, por favor. E peraí, cadê aquele um que você mostra que com 6 meses a dor voltou? Depois de 6 meses. Isso, justamente isso, né? Ele foi acompanhando Não e parecia melhorar. teve, como penúltimo marcador, ele coloca, não, nenhuma diferença significativa foi encontrada nos scores da escala Não, de Mohs. mas em 6 meses ele mostra que os pacientes voltaram a ter dor. É isso que entre os dois grupos, após 3 meses e 6 meses, não teve. Não, não. Depois de 6 meses, pacientes voltaram a ter dor. Tá lá na discussão. Esse aí, o anterior, esse, segundo item.
Olha aqui, ó. No entanto, os scores da escala visual analógica, quando ele avaliou o DUO, aumentaram após 6 meses de tratamento. Como é que vocês interpretariam essa informação daqui? E o melhor é ter, na verdade, o número, né? Assim, aumentou 1 para 2, 2 para 5, né? Ou foi menor porque foi 3 para 4, essas coisas, né? Então, aí, isso aí que você colocou é um ponto. Você quer um detalhamento melhor do quanto que aumentou esse score. Mas você considera comigo que com 6 meses volta a ter dor significa falha terapêutica? Sim, isso sim. Como é que você dá diagnóstico clínico para a doença? Quais são os 2 critérios, 2 sintomas? Dor local, né? E Aumento da glândula. aumento de volume. Pronto. Não são esses os critérios diagnósticos? Sim. E o que está acontecendo depois de 6 meses do tratamento? Tá tendo dor. E agora? Como é que fica a questão da eficácia, André? Só que ele não descreveu, né? Se foi a dor típica da doença, se foi dor porque fez procedimento e aconteceu outra coisa. Não sabemos, né? Ele não descreveu. Pode estar associado também a isso que ele falou, né? Que é uma curta duração. Acho que é por isso que ele não fez um acompanhamento a longo prazo, senão mostraria que o tratamento não é efetivo, né? Tá vendo? Então a questão que você começa a ver, o comentário da Tayane aqui está correto. Então o que vocês começam a ver em cima disso daqui? Quem, baseado nesse estudo, já de saída, proporia esse tratamento para, como é que fala, para um paciente que você atendesse com essa doença? Bota aí no chat aí todo mundo. Talvez seja uma opção, acho que não, o estudo não permite falar, mas talvez seja uma opção de tratamento de SOS, né? Igual o pessoal faz a dilatação da estenose subglótica. Ó, Tayane desistiu aqui, a Ana Virgínia também, o Derek, a Gabriela poderia ter selecionado melhor os grupos, o Marcelo, desculpa eu te interrompi, Marcelo, fecha aí teu raciocínio, só acompanhando aqui os colegas. Não, era isso. Talvez não seja um tratamento efetivo na questão de definitivo, mas em tratamentos seriados, igual é feita a dilatação da estenose subglótica com balão, o pessoal faz repetidas vezes. Não sei. Acho que o estudo também não permite falar. Seu raciocínio ele não está errado, não. Entendeu? Então, na prática aqui, vamos... Porque, assim, a curto prazo teve uma diferença, né? Algo existiu, só que o negócio não se mantém. Aí, a minha pergunta agora é para você, Marcelo. Você acha que essa diferença é fruto do acaso ou fruto da medicação? Probabilidade maior. Bom, doutor, as variáveis que ele levantou estavam bem equilibradas nos 2 grupos, né? Pode ser fruto do tratamento. Só que aí, vamos fazer o seguinte, pode tirar a sua tela aí, deixa eu compartilhar a minha aqui, que eu estou com um artigo aqui, eu destaquei algumas coisinhas deles que eu posso mostrar melhor para vocês. Então, beleza. Deixa eu ver se está aparecendo a minha aí. Vocês estão vendo minha tela? Então, sim. Conseguiu ver aqui o artigo já? Uhum. Tá girando aí para vocês? Tá. Tá? Então, beleza. Então, tá aqui o artigo, então. Beleza? Então, primeira questão aqui, no título dele, né? O uso, né? A quimitripsina com cialoendoscopia, né? Para o tratamento de parotidite obstrutiva crônica. Então, esse é que é o ponto aqui, perfeito? O que você espera de um título desse em termos de tratamento? Pode falar, André. Ou Marcelo. Bom, esperar o tratamento definitivo. Tá. E, eventualmente, a gente lida com doenças que a gente não tem um tratamento definitivo, perfeito? Uhum. Mas você quer o quê? É uma droga que, em tese, ela está sendo usada na oftalmo e na dermato, tá certo?
O foco dela é proteólise e automaticamente faz sentido usar também quando você tem esses plug mucosos tal, e que não estão relacionados a tumores, nem a cálculos, nem a doenças específicas como o Sjögren, e por aí vai embora. Concordam com isso? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, ele dá uma definição aqui do que é a doença, e basicamente ela é caracterizada por edema e dor recorrente, tá certo? Que costuma ser agravada em alguns pacientes durante a alimentação. Perfeito? Se a endoscopia eu vou pular aqui, que ela já mostrou qual que é a onda dele. Tá aqui o que é a quimiotripsina, que é uma enzima proteolítica, né? Como a Sávia mostrou, tira do pâncreas de bovino ou de suíno e ele decompõe, né? Cadeias peptídeas, solubiliza proteínas. Isso tudo são efeitos interessantes. Ele discute também efeito anti-inflamatório na parede do ducto dessa substância. Ele mostra aqui, ó, que ela decompõe secreção purulenta e tecido necrótico, perfeito? Então, isso aqui seria uma medicação que faz sentido dentro da fisiopatologia da doença? Sim. Sim, né? Estamos tranquilos aqui? Sim. Então, aqui, ó, começam os problemas do artigo. Ele junta 104 pacientes e ele fala de 168 glândulas doentes. Então, se eu tenho 104 pacientes em tese, eu tenho quantas glândulas em jogo? 208. A não ser que tenha nascido com alguma malformação e alguma agenesia. Perfeito? Aí ele começa a deixar de olhar os pacientes e começa a olhar para as glândulas. Aí vem aqui os critérios de exclusão. Ó. Paciente com tumor, ele tirou fora. Perfeito? Paciente com celulitíase diagnosticada em cima do ultrassom. Não era o foco dele. Perfeito? Aí depois que ele fazia a cintilografia, ele examinou com a cialografia também pacientes que tinham doença crônica recorrente, parotidite recorrente. O Sjögren ele tirou. Mas aqui já começa a primeira dúvida. O que é parotidite recorrente? O que é parotidite crônica? O que ele está falando aqui? Aqui já ficou meio confuso o negócio. Se basicamente o que ele fala é uma doença que dor e edema vai e volta, qual que é a diferença que ele está considerando para tirar esses aqui que tem dor e edema voltando? Isso aqui ficou em aberto, dentro desses critérios de inclusão, tá? Então, na hora que ele chega a 104 pacientes, só que ele tinha 168 glândulas, perfeito? Então, se você for olhar aqui, dentro dessa característica, quantas glândulas estão eventualmente no mesmo paciente, ou quantos pacientes eventualmente têm uma glândula que preenchia esses critérios naquele momento do estudo e tinha outra que não, mas é a mesma pessoa. Sim. Vocês concordam com isso daqui? Sim. André, quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. De acordo aí. Concordou? Então, olha só a salada que já vira aqui. Vocês concordam comigo que a gente ter, de certa forma, algum padrão, seja por característica do ducto ou de atividade inflamatória, seria importante? Sim. Porque aqui, ó, ele está mostrando a imagem da salsicha. Ó. Agora, dentro do texto, ele fala que tinha paciente com estenose, paciente com dilatação, paciente com muco, paciente com mais muco, menos muco, com pus, sem pus, ele vai falando aqui. Então, quando você vai dissecando o estudo, você vai vendo que é uma tremenda salada que está misturada aqui. E aí você concordam comigo que, basicamente, os fatores conhecidos que nos interessam para isso daqui, seja o tabagismo, a baixa hidratação, entendeu? A questão do tipo de dieta, tudo aquilo que é relevante dentro da fisiopatologia da doença não é mencionado na amostra dele. Vocês acham que isso impacta ou não essa questão da significância? Porque vocês têm que ter cuidado com a questão de que significância estatística e clínica não são a mesma coisa. E aquilo que eu já falei para vocês, conta, toda vez que você alimentar um software com número, vai sair uma conta. Agora, a culpa é do software? Não é. A culpa é de quem está operando. Ou você bota os dados corretos no software, ou então a conta que ele te entrega é totalmente torta. Alguém tem dúvida disso? Não. Tá claro isso? Então, de certa forma, ele me usa aqui
gênero, ele me usa idade, tempo de duração da doença. Aí quando você vai olhar, tem paciente com doença há 1 mês, tem paciente com doença há 1 ano e meio. Você acha que esses pacientes, de certa forma, são iguais? Não, mas ele parece que a média de tempo de doença dos dois grupos era a mesma. Não, Né? perfeito, mas você concorda que é uma coisa muito díspare? O doente de 1 mês para o doente de 1 ano e pouco? É meio que hoje, se vocês fizeram analogia, com essa questão da rinocinusite, com pólipos e sem pólipos. Se você tem pólipos, então, vocês já estão vendo dentro do EPOS e do próprio consenso da Academia Americana o tanto de coisa diferente que tem dentro desse guarda-chuva pólipo. Concordam? Eosinofílico, neutrofílico, aí reações imunológicas variadas, aí começa a vir um monte de coisa, né? O que você vai suprimir, não é isso? Interleucina 3, 4, 5, 13, IgE que você vai mexer. Então está tudo meio em aberto. Então, quando você faz uma analogia desse nível de detalhamento, você vê que o detalhamento que realmente interessa para a doença aqui foi nulo. Então, como é que eu vou saber qual a prevalência do que nos interessa? Tabagismo, tipo de dieta, grau de hidratação dos pacientes. Esses seriam dados que teriam que estar aqui nessa tabela para dar maior sustentação. E se você for olhar, esse negócio do N pequeno e do tempo de follow-up pequeno termina sendo uma limitação do trabalho muito menor, apesar de ser uma limitação relevante, do que essas que eu apontei para você. Porque aqui não está claro que tipo de doente que eu estou mexendo. Ele não deixa claro. E essa questão daqui, que eu tenho pacientes que têm, de certa forma, mais de 2 glândulas doentes, entendeu? E, eventualmente, o paciente, como pessoa, ele tinha uma doença de um jeito, uma glândula, de outro na outra. Ele entra no estudo, mas como é que você considera isso? Entenderam as pegadinhas? Eu acho que a parte de contar as glândulas também foi muito ruim. Sim, é por isso que eu estou mostrando para vocês. Eu vou pegar esse artigo daqui e eu vou montar uma estrutura para vocês apresentarem os próximos, que vai ficar mais claro das informações que facilitam a gente chegar nas conclusões. Então, dados positivos aqui, eu botei em verde. Primeiro, ele fala aqui, primeiro que o estudo é prospectivo. Segundo, olha aqui, como ele fala, os pacientes são randomizados para os grupos, né? Lembra do negócio? Um número aqui no envelope selado, dentro de um sistema. Aí você tem o grupo tratamento, o grupo controle, perfeito? Lembra do estudo lá da fototerapia da língua? Era isso aqui que eu mostrei para vocês, não tinha nada disso lá. Outra coisa, se vocês compararem com o randomizado também do outro dentista da língua, a tabela dele lá, que ele falava de idade, gênero, como fatores, ela não trazia, deixa eu só achar aqui, essa discriminação do impacto dessas variáveis em cada grupo. Então, vocês acham um outro estudo estatisticamente significativo, só que o autor maquia e omite esses possíveis desequilíbrios que eles tinham no grupo e foi estatisticamente significativo com o teste errado. E lá era uma comparação de médias também, como esse artigo aqui usa, é tudo médias. Perfeito? Tá vendo aqui, média com desvio padrão. Isso aqui, o teste é o T de student, está usado aqui correto. Naquele artigo usou aqui quadrado. Ou seja, a conta totalmente torta. Então, de certa forma aqui, coisas são positivas no artigo para vocês olharem. Ele pega e descreve claramente, em detalhes, o procedimento. Então, ele está aqui, no grupo tratamento, está aqui as doses, os volumes, tal, tudo bonitinho. Do grupo controle, tudo direitinho também. A escala que ele usou para medir um dos desfechos dele. Só que aqui ele não fala com muito detalhe a questão da captação e da excreção. Ele poderia ter colocado isso melhor aqui, mas ele usa depois na discussão, tá? Então, outra coisa importante, aqui, que é importante quando você vai falar um artigo que segue critérios bons, né? Ele define qual software que ele está usando, qual teste aqui, teste T pareado, T de student, ele coloca a significância de P que ele considerou, tudo aqui a priori. Então, isso daqui, se vocês forem olhar, esse artigo frente àquele do laser nas aftas, ele já dá um salto positivo nessa questão. Só que, mais uma vez, nesses artigos de dentista, o que eles usam regularmente?
gênero, idade, tempo de doença, e o que nos interessa, que são os fatores relacionados à doença, ou classificações da doença, não existe. E se você for olhar, o conhecimento já está muito além disso. Então é um randomizado controlado, só que com uma estrutura de construção de raciocínio muito limitada. Então vamos lá. Ele chega aqui para discussão, o que ele coloca? Ele mostra que o tratamento foi interessante aqui, com 1, 2 semanas e 1 mês, quando compara o grupo ativo com o grupo controle, no restante não teve diferença. Só que ao mesmo tempo, o que você tem aqui? Você tem a avaliação da cintilografia, e foi uma tática inteligente dele usar a cintilografia, só que ela ganhou nos 2 grupos, sendo que o grupo da ativo, o desempenho aqui foi um pouco melhor do que o grupo ativo quando você usava o antes com depois, tá? Só se você for olhar aqui, há uma diferença estatisticamente significativa em cima disso aqui, ó. Antes, a excreção aqui, 53, 58. 52, 57. Aí você olha aqui, ó, a captação, 1,5, 1,6, 1,4, 1,5. Então, essas diferenças aqui foram estatisticamente significativas, só que quando você olha os números absolutos, são variações muito pequenininhas. Alguém discorda disso? Olha aqui os números, ó. Quando ele faz a subtração da nova fração de excreção com a antiga, 5,25 nesse 55 no grupo de tratamento, 4,19 no grupo controle. Então, isso aqui foi estatisticamente significativo. Mas concordam comigo que os valores aqui, as diferenças são mínimas? Sim. Entendeu a questão? Então você tem diferenças mínimas tratadas como ultra significativas numa amostra que não fica bem caracterizado tudo aquilo que a gente precisava saber e que já sabe que está relacionado à doença. Perfeito? Então, coisas aqui que ele faz. Toda vez que você lava esse ducto, você coleta material e você pode mapear para proteínas, para substâncias inflamatórias, um monte de coisa. Do ponto de vista prático, esse artigo teria muito mais riqueza de informação se ele mapeasse isso. Ele cita um autor aqui, que é o Ki, que nesse artigo aqui, que o Ki produziu, ele botou na microscopia, encontrou isso aqui, célula epitelial, neutrófilo, linfócito, acidófilos, ele bota um monte de coisa aqui, né? Atividade inflamatória do ducto, um monte de coisinha. Então, na prática, quando você vai ver, na amostra dele, ele passa batido nisso daí. Então, no final das contas, o que você pode ver aqui? A droga, na prática, faz sentido você usá-la, sim, o mecanismo de ação dela, de certa forma, vai de encontro a determinadas características da doença. Interessa, sim, dissolver plugs de muco, dissolver proteínas soltas e agregadas, dissolver secreção purulenta e, eventualmente, reduzir a atividade inflamatória. Só que se você for pensar qual é o tempo de aplicação da quimitripsina, é em torno de 3 a 5 minutos. Então, na prática, o que você tem que ver aqui? Assim, a informação agora, vai ficar mais fácil vocês entenderem, ela fica relativamente limitada, porque para você ter a generalização, que eu pegar essa amostra como parâmetro e trazer para um paciente que chega no meu consultório, fica um pouco complicado, porque características relevantes que poderiam estar descritas na amostra não foram. Voltando, tipo de dieta, hábitos de hidratação, tabagismo, tudo que o André citou aí que tem relevância. Passou batido, ignorou isso daí. Segunda questão importante aqui, que na hora que você vai ver, o follow-up pequeno vai no que a Tayane mesmo mostrou. De certa forma, se alongasse mais um mês, provavelmente o que ele estava encontrando era o quê? A droga como ineficiente. Agora, se eu fizer um outro paralelo para vocês, lembra do ácido hialurônico, que hoje é uma coqueluche na estética. O paciente não fica reaplicando a cada 6 ou 8 meses? Uhum. Então, de certa forma, qual que é o ponto aqui? Volta no que você mesmo falou, Marcelo. Eventualmente, como um meio de alívio
naquele momento da crise, que você vai lá, dilata o ducto, irriga ele, lava a estrutura, como é que se diz, ductal da glândula, ele talvez seja algo positivo e que numa fase aguda, apesar da gente não ter grupos muito bem claros de como eles se montaram, parece ter algo significativo, mas uma significância estatística que, do ponto de vista clínico, quando você mede os dados objetivos, as diferenças numéricas são muito pequenininhas. Entendeu? Então, essa é uma questão importante. E outra coisa, eventualmente abre a porta no que você acompanha a mais longo prazo essa amostra e eventualmente repete o procedimento aí, depois de um X de tempo aí, você encontra uma remissão, isso são coisas que estão em aberto. Então, na prática, aquela situação, encontrei um paciente, então eu vou pegar e fazer esse procedimento e aplicar a quimiotripsina para eu tirar essas sujeirinhas do ducto e de, eventualmente, eu encontrar um ducto mais limpo e mais livre como esse de cá. Aí são coisas que continuam em aberto. Alguém discorda aqui do que eu mostrei? Não. Não, e se discordar, pode. A ideia é que a gente discuta e que ajuste os pontos de vista aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma outra imagem legal aqui, ó. Então, em tese, ele tenta sair dessa situação aqui, ó, de plugs e de coisa, para um ducto limpinho. Perfeito? Uhum. Alguma coisa você queira aí acrescentar, Marcelo? Não, é o que eu consegui perceber também. André? Um pouco mais do que eu consegui perceber. Mesma linha mesmo. É isso aí. Oi? A mesma linha, isso aí. Então aqui, ó, uma coisa que é importante para vocês terem em mente é justamente essa questão. Não caiam nessa armadilha de simplesmente ler que é isso aqui é um tratamento com isso para aquilo. Perfeito. Aí é randomizado, controlado, prospectivo e a significância estatística estava presente. Então, o ponto importante aqui é o seguinte: minha ideia com vocês é fazer com que naturalmente vocês comecem a dissecar esses artigos e entender qual é o real alcance do resultado que eles estão mostrando para vocês aqui. E uma coisa importante vocês gravarem na memória desse daqui é justamente essa questão. Primeiro, as diferenças numéricas absolutas são pequenas, apesar de estatisticamente significativa. E a outra coisa importante é o seguinte: passou do sexto mês, apesar dele não caracterizar com detalhes, que o André falou, qual foi realmente a variação para pior, ou então, como a Tayane também mostrou, mas quantos pacientes que pioraram, entendeu? O que a gente vê é o seguinte: existiram sim, e ele aponta aqui de uma forma até honesta, aqui eu tiro o chapéu para ele, de que realmente, passou de 6 meses, cai, e ele bota e abre essa possibilidade. Pode ser que o período de ação da droga seja esse aí de 6 meses, e depois você tenha que repetir o procedimento. Até aí, eu diria que não é nenhum absurdo. Agora, o alcance do artigo fica muito nisso. Numa amostra que você não tem os dados bem trabalhados, os relevantes, houve aqui uma estatística favorável, mas eu diria o seguinte: eu ficaria com o pé um pouco atrás ainda, apesar do mecanismo de ação proposto da droga realmente ir de encontro, entendeu? Então seria uma coisa ainda, eu colocaria muito mais como exploratória do que definitiva. Um artigo desse daqui, se fizer uma revisão disso, você vai ver que esse procedimento ele não vai constar como recomendado. Eventualmente ele pode aparecer dentro da classificação do grade como uma opção. E vai ficar nisso daí. A ser, vamos dizer assim, confirmada. Claro essa questão? Claro. Algum comentário a mais que vocês queiram fazer? Tayane, Gabriela, Miriam, Ana, Virgínia. Alguém tem mais alguma coisa aqui? Eu acho bem destrinchado. Miriam, tudo claro?
Então, o importante aqui é o seguinte: então, o artigo tem sim a utilidade dele, só que é um alcance menor do que o que, em princípio, vocês estavam colocando aqui, aqueles que, em tese, né, de acordo, o André botou aqui estrito senso, mas esse seu estrito senso aqui ele é mais lato, viu, André? De certa forma, no início, entendeu? Então, são esses detalhes aqui que vocês têm que ver. E não ficar olhando só, eventualmente, aquelas limitações que o artigo botou, porque as outras, por exemplo, que o André já tinha citado, a falta dos dados, reforço do tabagismo, da hidratação, não sei o quê, são limitações muito mais relevantes do que a limitação que sim existe do tempo de follow-up e do N pequeno. Que se você for olhar na nossa população em Brasília, não seria um N tão pequeno. Quantos parotiditos que a gente atende aqui por ano? Ixi, vários. Mas esse cara, você viu que ele juntou 100 e poucos pacientes em um ano e pouquinho? Eu acho que a gente não tem esse volume todo, não. É porque acaba indo para CCP, né? O ambulatório do CCP tem bastante. Lá que tem mais, né? Mas assim, é mais do mesmo ou casos novos? Porque aqui é tudo caso novo deles. Tem dos dois, repete um pouco, mas na verdade tem muito caso novo, porque os antigos ficam na fila esperando, né, e não fica tendo retorno lá toda a vida. Tem muito caso novo também. Então, beleza. Então, tranquilo. Então, beleza nisso daí. Perfeito? Então, eu vou tirar a minha tela aqui e deixar quem que vai apresentar os casos aí agora do PS. Sou eu. Então, manda bala. Tá, peraí, vou compartilhar a tela.